O apocalipse pode surgir num piscar de olhos. Todos, até mesmo os mais distraídos, perceberiam a chegada de Jesus e o fim dos tempos. Estaríamos no fim da nossa civilização como conhecemos? Os sinais estariam presentes, mas apenas aqueles que sabem identificá-los ficariam menos surpresos. Não há nada nas Escrituras que diga quando isso vai acontecer. Imagine que você está num dia comum. Acordou, tomou seu café da manhã, se preparou para a escola, para o trabalho. Nada fora do normal. Aí, de repente, o seu dia muda de uma hora para outra. Imagine você saindo do trabalho à noitinha e, de repente, aquela lua que deveria estar ali surgindo não aparece. E o céu, você olha e se transforma num vasto escuro infinito. Você olha para cima, escuta um ruído crescente. E que som é esse? Trombetas vindas do céu, uma após a outra. E de repente, o que estava escuro no céu se transforma num forte clarão de norte a sul, leste a oeste. E algo grandioso está acontecendo, você fica cego por alguns segundos e ao recuperar a visão, vê a imagem de um homem acompanhado de diversos seres celestiais, todos iluminados. Está na hora. Esse cenário imaginado é uma prévia do que poderá acontecer quando Jesus voltar. De acordo com as Escrituras Sagradas, seria um grande acontecimento capaz de mudar para sempre a nossa percepção da realidade. Dias e horas perderiam seu sentido e o tempo seria percebido de uma nova maneira. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pareceria insignificante diante da calamidade que tomaria conta do planeta. Os verdadeiros profetas seriam perseguidos, mas a proteção divina os manteria a salvo. Haveria provas e tentações, culminando no grande julgamento final, conhecido como a tribulação. E esse é o grande acontecimento que todos os fiéis aguardam, que os teólogos estudam, mesmo sem saber quando ocorrerá. Existem sinais que servem de presságio e alguns já foram revelados, mas outros não. Quais são os sinais, então, que faltam para Jesus voltar de acordo com a Bíblia? Parece que podemos descobrir. Vamos explorar isso juntos? O livro de Mateus oferece as principais respostas sobre o fim dos tempos, incluindo os sinais que aparecerão antes do ponto de virada. A partir do capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus deixa as coisas bem claras. Ele profetiza que não sobrará pedra sobre pedra do templo. Falsos profetas tentarão falar em seu nome e até mesmo os escolhidos serão enganados. No início, muitas pessoas serão odiadas por carregar a palavra de Deus. Guerras e rumores de guerra deixarão muitos com medo, mas Jesus pede que os seus discípulos não se deixem levar por isso, pois será apenas o começo das provações que dominarão a terra. Quando a gente fala de templo, a maioria imagina o templo da construção de concreto, de pedra sobre pedra, de tijolo sobre tijolo. Então, aquele templo, seja lá de qual religião. Mas o que Jesus veio pregar na terra, na sua vinda, foi exatamente que o templo verdadeiro é o que está no seu coração. Não é o templo de pedra, de concreto, da construção civil que você eventualmente possa frequentar rotineiramente, mas é o templo do recôndito dentro do seu coração, e esse é o verdadeiro templo. E isso foi revelado por Jesus na sua vinda, mas distorcidas as suas palavras de acordo com a conveniência desses falsos profetas que surgiram e ainda surgem desde a vinda de Jesus até os dias de hoje. Então, nos dias de hoje, já presenciamos uma série de crises
que abalam e continuarão abalando a humanidade. E esses sinais não param por aí. Você sabia que pelo menos 1/4 da Bíblia é profética? Que 90% de todas as profecias falam sobre o fim dos tempos? Nenhuma é colocada por acaso. O apóstolo Pedro conta que os verdadeiros profetas trazem apenas a verdade. Isso acontece porque os verdadeiros profetas têm o próprio Espírito Santo dentro deles, o templo verdadeiro do coração dentro desses homens, revelando verdadeiramente as mensagens de Deus. Os sinais ou presságios do fim de todas as coisas ocorrerão com o retorno de Jesus. Não acontecerá de maneira secreta. Todo mundo saberá o momento em que isso vai acontecer. O Filho de Deus trará consigo um novo governo divino, e isso é previsto em praticamente todo o Novo Testamento. E sabe por quê? Porque Jesus quer que as pessoas fiquem prontas. Ele ordena aos seus discípulos que orem e vigiem para que sejam dignos de escapar de todas as coisas que vão acontecer. E a gravação aqui, evidentemente, é natural, às vezes um som de uma moto no fundo, mas não há edição. Eu faço direto, isso que é o legal da gente fazer, olho no olho, sem edição, a não ser eventualmente alguns retoques, mas esse a grande proposta aqui do nosso canal, para propagar fé, para que você cada vez mais tenha informações e revelações e que nós possamos aprender juntos. Continuando sobre esse tema, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ajudam a entender quais serão esses sinais que surgirão antes da volta de Jesus. Guerras, violência, ilegalidades, fome, crises ambientais, epidemias, tudo isso nós já estamos acompanhando, está acontecendo, escrito de acordo com o livro de Mateus. E esses sinais farão com que os fiéis não sintam tanto amor como antes, uma espécie de frustração por conta de todos. Somente os perseverantes é que chegarão até o fim, ou seja, aqueles que não desistirem da palavra de Deus, apesar das frustrações e medos. Olha só, eu fico aqui vendo notícias que as pessoas às vezes acompanham e a gente deve evitar essas notícias ruins, porque isso intoxica dentro da gente. Mas não tem como a gente deixar de ver que as coisas estão acontecendo. Uma pandemia que nós tivemos no planeta Terra todinho com a Covid-19. Agora, recentemente, essas enchentes que destruíram boa parte do Rio Grande do Sul no Brasil. E a gente vai vendo aí essas guerras que estão acontecendo aí entre judeus e palestinos, entre a Rússia e a Ucrânia, e N outros exemplos de inundações, de terremotos, de mortes. E isso deixa o ser humano com uma sensação de fragilidade, de impotência e, por vezes, de descrença, até de achar que Deus não existe, porque é tanta tragédia e essa vida nossa, ela é aqui realmente de provação e de expiação, não é um mar de rosas, então tudo isso faz com que muitas pessoas possam se perder ao longo do tempo e não sentirem verdadeiramente que nós passamos por essas provas, mas jamais esqueça das palavras de Deus. Por isso, esse contexto desse texto, dessa nossa palavra de hoje, dos sinais da vinda de Jesus, para acalmar a nossa alma, para entendermos por que tantas trevas têm ocorrido e ainda vão ocorrer à nossa volta, mas para termos esperança desse dia que virá, porque além dos sinais que já ocorreram e estão ocorrendo, existem outros 2 sinais que estão no processo de acontecer. E o primeiro é um grande conflito do fim dos tempos, que fará com que a Segunda Guerra Mundial parecesse uma história de ninar.
Como vamos saber realmente quando isso vai acontecer? Será por meio de um raio que atravessará todo o céu. E as pessoas serão capazes de ver esse raio no céu, não importa onde estejam. E de acordo com o livro de Mateus, a grande tribulação é algo que nunca aconteceu desde o início do nosso mundo. Jesus aparecerá brilhante no meio das nuvens, acompanhado de seres celestiais, e a menos que esses dias sejam encurtados, nenhuma carne será salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão encurtados. O primeiro estágio começa com a quebra dos 7 selos que liberarão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um verdadeiro arrebatamento acontecerá diante dos seus olhos, dos nossos olhos. Sobre os cavaleiros do Apocalipse, o mais seguido de todos será montado em um cavalo branco, segurando um arco da morte, que ele é associado com as seitas pagãs e ao próprio anticristo. Portanto, existem interpretações sobre esse homem e o cavalo branco. Alguns afirmam que esse cavaleiro é o próprio Jesus Cristo, mas outros, a maioria diz que na verdade é o anticristo. Não vamos entrar nesses detalhes, o importante aqui é entendermos esse primeiro sinal, desse raio que dará início ao momento da tribulação, esse rastro de um enorme raio no céu. Bom, falamos do nosso primeiro sinal do raio do céu, do grande conflito do fim dos tempos. Vamos para o segundo sinal? Qual será? Eu respondo: um grande líder religioso falso que enganará centenas de milhões de pessoas antes da volta de Jesus. A profecia indica que até mesmo o povo de Deus pode ser enganado por esse falso profeta, pois ele tem uma habilidade de influência, uma persuasão verbal capaz de abalar a mente de muitos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre a volta de Jesus em Tessalonicenses. Ele pede que o povo de Deus tenha cuidado, pois uma onda de enganações e mentiras pode confundir a fé e os ensinamentos divinos. E de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, esse homem terá quase poderes aparentemente sobrenaturais para enganar a todos. Ele terá capacidade aparente de realizar milagres, como, por exemplo, fazer fogo descer do céu. Mas como é que nós podemos identificar esse profeta, esse falso profeta? Será que ele já está entre nós? Será que um falso profeta, ou a personificação de um dos cavaleiros do Apocalipse? Muitas pessoas terão a certeza de que ele é um servo de Deus, mas talvez o que ele realmente queira é ser um servo, ser um Deus por conta própria, não um servo, que os outros sejam servos dele. É dominação. Talvez a grande tribulação já esteja acontecendo. Você consegue interpretar esses sinais? É impressionante. Você descobre rapidamente quando esse falso profeta é contrariado nos seus desejos materiais, porque é aparentemente uma ovelha por fora, mas um lobo por dentro. E nós temos que prestar atenção nesses sinais. Normalmente, não é um profeta, talvez vários profetas falsos que nós encontramos no dia a dia de hoje, e cabe a você identificar. Ele chega doce, manso, tem uma palavra forte, macia, gostosa, envolvente, e tudo se resolve a poder, dominação e principalmente dinheiro, pegar o seu dinheiro. E quando você contraria, quando você dá uma palavra que é diametralmente oposta a esses anseios aparentemente ocultos desses falsos profetas, ele mostra o lobo que tem dentro de si e não aquele aparente cordeiro que seria. Olha, no volume 10 do Grande Evangelho de João, da Psicofonia de Jacob Lorber, da Alemanha do século XIX,
nós encontramos a própria palavra de Jesus nessa psicofonia. Eu vou ler o texto aqui. Fizeram uma cova para a minha luz original, a fim de ocultá-la diante dos olhos dos homens, mantendo-os na ignorância em benefício deles. Jesus diz, eu libertei a luz e eles se atiraram na própria cova destinada a abafar e exterminar a luz. Se isso ocorre diante de todo mundo, atendendo aos pedidos expressos, fútil é perguntar-se quando tal sucederá. Basta demonstrarem suas tendências egoísticas e dominadoras, ou seja, o lobo em pele de cordeiro, e terá chegado o fim do efeito de sua missão, e convém fugirem para salvar a pele. E aqui essa revelação demonstra claramente uma leitura que você deve fazer pelo coração e não pelo intelecto. Todo e qualquer tipo de conteúdo que você tem para te esclarecer, para dar mais sentido à sua vida, se você lê com os olhos da razão e do intelecto, rapidamente você perde essa vontade de continuar a leitura, porque vem um racional por detrás que abala tudo. Mas quando você lê com os olhos do coração, com um sentimento aberto, você consegue entender as entrelinhas, tanto que a própria Bíblia, ela é num sentido figurado para que ela possa ser eterna, para que ela possa ser interpretada ao longo do tempo. E essa revelação de Jacob Loger, nas palavras de Jesus, esse homem simples que viveu na Alemanha no século XIX e que parou todos os seus afazeres para poder fazer a escrita daquilo que vinha da voz interior dentro dele, é uma maravilha aí nesse volume 10, por exemplo, nós temos essa palavra de Jesus sobre essa questão do segundo sinal, sobre essa questão dos falsos profetas, que é muito fácil identificá-los. Então, nós temos aí esses dois sinais que aqui nós colocamos, como aquele raio que aparece no céu e depois os falsos profetas. Se nós estamos vivendo um momento de tribulação, se nós temos notícias ruins, não perca a fé. Não perca, porque o templo verdadeiro é o templo interior. Não é o templo de concreto que você eventualmente frequenta. Pode frequentar, respeitamos todas as religiões, mas o encontro com Deus está consigo mesmo, porque ele tem uma morada do Espírito de Deus dentro de nós. É isso unicamente o que define. Então, independentemente de terem trombetas do primeiro sinal do raio no céu, de ter esse momento do julgamento final, independentemente de virem os falsos profetas, mas quando você tem Deus dentro do coração, você consegue perceber as verdadeiras pessoas à sua volta. Você consegue separar o joio do trigo, entender quem são esses falsos profetas. Isso faz com que a sua vida seja mais serena, porque com a sua humildade você conquista muito mais do que com arrogância. Então perceba que esses falsos líderes, quando são desvendados, o véu saem correndo, porque logo são descobertos e a verdade sempre prevalecerá. Por isso, eu convido você a continuar a assistir o nosso canal, nosso próximo conteúdo que transmite inspiração, esperança, reflexão sobre o sentido da vida, é a palavra que transmite fé.